séculos V e XV, onde ocorreram várias mudanças em questão das civilizações. A principal entre elas foi os avanços científicos, que contestaram a hegemonia da Igreja. Exemplos de pensadores da época são Duns Scotus, Guilherme Ockham e o principal entre eles, Leonardo da Vinci, que foi um importante artista do Renascimento. Senhor Ockham, a Igreja deve cair. Os ensinamentos da Igreja não condizem com a razão racional. Se Deus, como as coisas, existem, então Deus não existe. Senhor Dantes, a intuição é o ponto de partida do conhecimento. E a Igreja de hoje não quer ver conhecimento. Senhor, o que o senhor acha de Maquiavel? Bom, Maquiavel foi um importante pensador na Idade Média, pois ele foi um dos principais filósofos sobre o modernismo. E quanto ao seu livro mais famoso? Ah, O Príncipe? Bom, O Príncipe foi uma das suas obras mais famosas, pois ele relata todos os seus pensamentos sobre o modernismo, incluindo os modelos políticos. A Reforma de Lutero, ou Reforma Protestante, foi um movimento reformista cristão liderado por Martinho Lutero, o qual tinha o objetivo de denunciar e criticar os abusos do clero e ainda fazendo uma proposta de reforma no catolicismo romano, voltando assim o que realmente dizia as escrituras sagradas. Lutero foi apoiado por vários religiosos e governantes europeus e acabou gerando a divisão Igreja Católica do Ocidente Romano e reformantes ou protestantes, gerando assim o protestantismo. Irmãos, o perdão de Deus não pode ser obtido por meio da venda de indulgências, nem por suas boas obras, mas sim somente por sua fé em Jesus, único Salvador, sendo gratuitamente distribuída por Deus aos homens, já que apenas as Escrituras são as verdadeiras e reveladoras fontes do conhecimento. O papel, em realidade, não foi criado na Idade Média, e sim nas civilizações antigas, com o Egito, que criou o primeiro papel, o papiro. Na Idade Média foi criado pelo alemão Johann Gutenberg, no século XV, a imprensa. Não foi a imprensa que a gente conhece hoje em dia, que são instituições de divulgação e notícia. Na verdade, foi a máquina tipográfica. A população reagiu muito bem a essa nova invenção, porém a Igreja controlava e, se preciso, censurava livros que prejudicavam a moral. No século XVII foi quando a ciência moderna adquiriu status e também quando um polonês inicia a grande virada. O polonês é Nicolau Copérnico e nessa mesma época foi quando Vasco da Gama descobriu um caminho marítimo para as Índias, Colombo descobriu novas terras, Michelangelo brilhou na arte, a medicina com Paracelso e André, além também do Leonardo da Vinci com uma síntese da genialidade. Sem dúvidas foi o maior pintor. Saudações, senhor. Me chamo Ptolomeu e vim lhe apresentar a minha teoria de planificação cosmológica, sendo o nosso planeta Terra o centro do universo e o centro também de rotações planisféricas de outros planetas e astros, como Júpiter, Marte e também o nosso Sol. Bom, o nosso sistema é completamente diferente, eu chamo de heliocentrismo. Nele, o Sol é o centro do nosso sistema solar e os planetas rotam perpetuamente ao redor dele. E eles também rotacionam, além de em volta do Sol, ao redor de si mesmos e em movimentos de inclinação, o que explica os movimentos retrógrados dos planetas no céu. Nossa, não havia pensado por esse lado. Muito obrigado. Claro. Galileu Galilei foi um físico, matemático, astrônomo e filósofo florentino, e muito importante na Revolução Científica, pois descobriu o princípio da inércia. O telescópio de Galileu, ou simplesmente luneta, foi muito importante na Idade Média, pois permitiu que se iniciasse uma nova fase na astronomia. Muitas pessoas da época ficaram em choque, pois as que acreditavam no heliocentrismo conseguiram a confirmação de seus pensamentos e outras que eram mais conservadoras simplesmente não gostaram, como, por exemplo, o clero, que acreditavam, uma parte delas, que a Terra era o centro de tudo. Galileu Galilei foi preso pela Inquisição acusado de heresia e escapou da fogueira, renegando todas as suas ideias e descobertas.
Inquisição foi um grupo de instituições dentro da Igreja Católica que tinha como objetivo combater a heresia, ou seja, qualquer forma de pensamento contrária ao da Igreja. No final da Idade Média, início do Renascimento, a Inquisição foi ampliada em oposição à Contra-Reforma Católica e à Reforma Protestante, e além de que também foi expandida para outros países europeus. Falar sobre as bruxas, por muito tempo foi falar só sobre as mulheres. Nessa época, tanto a Igreja Protestante como a Igreja Católica organizaram uma verdadeira caça às bruxas, procurando, caçando e matando todas as mulheres que eram acusadas de terem poderes místicos dentro da sociedade. Bruxa! Bruxa! Não, desce pra aquele lado, tipo, com as pernas assim, deixa tá fazendo. Não só bestado, tipo, desce. Vai. Já, Isso naqueles cortes especiais, entendeu? Palhaço 1, palhaça 2. Bruxa! Bruxa! Por que você saiu rindo da gravação? A minha Maria foi de graça, ela acabou de